Olá, meu nome é Adelina e hoje nós realizaremos a instalação do CentOS passo a passo. Vou mostrar para vocês todo o processo de instalação de uma forma que seja o mais simples possível. Eu utilizarei a máquina virtual VMware Workstation, tá? E antes de iniciar, será necessário realizar o download do CentOS 8. Então, nós vamos abrir aqui o navegador. Digito CentOS 8 na barra de pesquisa. Falta um espacinho aqui. Então, nós vamos acessar o download aqui do CentOS, né? Eu vou utilizar o CentOS Stream, tá? Mas você pode utilizar aqui CentOS Linux. Primeira opção. E ele vai nos redirecionar aqui para a lista de links espelhos, tá? Então, eu vou acessar a primeira opção da lista. Ele vai redirecionar aqui as imagens, né, do CentOS. Vou utilizar a primeira opção aqui também. E ele iniciará aqui o download, tá? No meu caso, como eu já baixei anteriormente, então eu não vou realizar. Mas você deverá aguardar até o final do processo de download, que levará alguns minutos, tá? Então, após finalizar o download, no meu caso eu movi aqui o CentOS para minha área de trabalho, tá? Para ficar mais simples a visualização, porém o seu arquivo provavelmente estará na pasta Downloads, né? Então, para iniciar a instalação, eu abrirei o VMware Workstation, né, que é a nossa máquina virtual, tá? Eu já tinha uma instalação aqui pronta, mas aí eu vou mostrar diretamente, caso você deseje instalar também numa máquina virtual, como que a gente faz esse processo passo a passo, tá? Então, após abrir, o primeiro passo é criar uma nova máquina virtual, clicando em Create a New Virtual Machine. Então, ele vai mostrar essa primeira opção, tá? Nesse primeiro momento será solicitado a localização da ISO que você baixou anteriormente. Então, para recordar, a minha encontra-se na área de trabalho, né? Caso você não tenha movido o arquivo, encontrará na pasta Downloads, tá? Nessa primeira opção aqui, Installer Disk, caso você tenha movido sua ISO para um pendrive ou para outro tipo de disco externo, como CD, DVD, poderá utilizar essa opção para direcionar a localização do seu instalador, tá? Então, você poderá utilizar essa opção. Caso você, como eu, deseje realizar a instalação em uma máquina virtual e manteve o arquivo em seu disco local, basta direcionar a localização da imagem, tá? Então, basta clicar aqui nessa opção. Então, ele vai mostrar um caminho, né? Para você selecionar a imagem, é só clicar em Browse e localizar através da navegação, tá? Do seu computador. Então, no meu caso aqui, está na pastinha área de trabalho, tá? Ou a terceira opção, né, só para a gente comentar, você pode criar apenas o espaço em branco, tá, da máquina virtual, realizando a alocação do espaço que será utilizado em disco e instalar o seu sistema operacional posteriormente. Eu utilizarei então essa opção, a segunda opção, e vou clicar em avançar, Next. Na próxima tela, será solicitado que você selecione a versão do sistema operacional que será instalada, tá? Então, aqui nós vamos utilizar um Linux, né? A versão do meu Linux aqui é o CentOS 8, então ele já está mostrando aqui, mas aí você pode
Caso você deseje instalar alguma outra opção, Debian, você pode selecionar aqui a versão, tá? O nosso é o CentOS 8, no meu caso 64 bits. Clico em avançar. Na próxima tela entraremos com o nome da máquina virtual. Pode ser o nome que você desejar, tá? No meu caso eu vou deixar CentOS 8. Nesse ponto você decide qual a melhor maneira de identificar sua máquina virtual, visto que pode ter mais do que uma em uma estação de trabalho como VMware, tá? Então você pode colocar, instalei o Windows, instalei o CentOS, então você coloca o nome que você desejar, é para sua identificação. Abaixo você determinará em qual local do seu disco rígido você quer que o CentOS seja instalado. No caso da máquina virtual, o próprio instalador sugere um local dentro da pasta documentos. Vou manter essa localização, mas você poderá alterar caso ache necessário, tá? E clicaremos em avançar. Na próxima tela, deveremos especificar o espaço que será alocado para esta máquina virtual. Lembrando que, no caso do CentOS, o espaço mínimo recomendado é de 20 GB, tá? Será possível aumentar, né? Ou manter pelo menos o mínimo aqui recomendado. Eu manterei os 20 GB. Abaixo você poderá selecionar a opção armazenar disco virtual como um único arquivo, tá? Que é essa primeira opção. Ou dividir o disco virtual em múltiplos arquivos. Dividir o disco torna mais fácil mover a máquina virtual para outro computador, mas pode reduzir o desempenho com discos muito grandes. Então, nesse caso, eu selecionarei a primeira opção e clico em avançar. Aqui finalizando, né, a criação da máquina virtual. Não estamos instalando o Linux ainda, tá? O CentOS ainda. Foi só um processo de criação da máquina virtual. Isso será feito caso você deseje instalar uma versão do Windows ou outra versão do Linux, né? Sempre será necessária essa opção, tá? Feito todo o processo, clique em finalizar, né? Finish. Então, a máquina virtual será exibida do lado esquerdo da sua tela, tá? Sempre no formato de uma lista. Então, se você tiver mais do que uma máquina virtual, ele exibirá o nome dessa máquina na lista que você está observando aqui do lado esquerdo da tela. Então, agora nós iniciaremos o processo de instalação do CentOS, tá? Para isso, eu seleciono aqui, já está selecionado, mas se fosse o caso de ter mais do que uma máquina virtual, então seleciono a máquina virtual que eu desejo utilizar, clique em Play Virtual Machine e ele vai começar o processo de instalação do sistema, tá? Se você estiver utilizando o mesmo processo com a VMware, será necessário clicar na tela antes. Perceba que o meu mouse aqui, eu estou tentando apertar as setinhas do teclado e não dá certo. Meu mouse está fora, então tenho que clicar na tela antes de pressionar o Enter, né? Então agora ele ativa para eu movimentar a opção na minha setinha aqui. Vou selecionar Install CentOS Stream e pressiono Enter. Aguardo iniciar. Caso você deseje sair, tá? Então agora, por exemplo, eu estou tentando movimentar meu mouse e ele não vai. Para sair da máquina virtual, é só pressionar Ctrl Alt, que o seu mouse volta, tá? a ser exibido na tela. Então, agora ele vai iniciar o processo de instalação. É só aguardar, tá? Então eu vou pausar um pouquinho a gravação e volto a hora que iniciar o processo. Então, neste caso, ele está fazendo a checagem, né, do equipamento, do sistema. Então, basta somente aguardar, tá? Então, iniciaremos a instalação do CentOS. Agora é exibida uma interface gráfica, tá? Para facilitar o trabalho aí de vocês. Então, antes de iniciar a instalação, será solicitado o idioma que utilizaremos durante todo o processo. Caso você deseje, pode manter o inglês, né? Mas se quiser mudar para português, nós temos esse campo abaixo aqui, é só clicar, digitar o idioma. Você vai clicar aqui no idioma geral,
e no idioma específico da sua região, tá? Feito isso, clique em continuar. Então ele vai nos encaminhar aqui para algumas configurações, tá? Então a primeira configuração que nós realizaremos será a senha root, que corresponde à senha do administrador do sistema, tá? Então clicou em senha root, você vai digitar a senha que será utilizada como administrador. Eu vou colocar uma senha simples aqui, mas você pode criar a sua senha de acordo com a sua necessidade. Digitou, no meu caso a senha é uma senha muito fraca, né? Então só para a nível de demonstração. Então eu vou clicar em pronto, pronto novamente, tá? E iremos para o próximo passo. No próximo passo, nós vamos criar a senha de usuário. Perceba aqui, ó, que eu precisei dar uma roladinha na tela. Precisei dar uma roladinha na tela para criar o usuário. Então pode ser que, né, você não enxergue essa opção. Então, dá uma giradinha no mouse aí e você vai ter a criação do usuário. Neste caso, digite o nome completo do usuário. Eu vou colocar meu nome e sobrenome. Perceba que ele gera um nome de usuário automaticamente. Esse nome pode ser alterado, tá? Você pode tornar esse usuário um administrador. Nós criamos a senha root, mas o seu usuário também pode ser o administrador, tá? Aí fica a seu critério. Eu vou deixar ativada essa opção. E aqui, se você quiser criar um usuário sem senha, né? Também é possível, tá? Mas dependendo do objetivo da sua instalação, não é recomendado. Então, eu vou também inserir uma senha. Eu coloquei a mesma senha do administrador, tá? Que é só a nível de demonstração, então ele vai dar essa mensagem aqui, que a senha não passa pela verificação do usuário. E ela é muito simples, sistemática, né? Então você deve pressionar pronto 2 vezes para continuar. E a nossa senha root, nossa criação do usuário, já foi realizada. Nós selecionaremos agora aqui o destino da instalação, tá? Esse caso aqui costuma ser bem simples. Geralmente eu só deixo a opção aqui já marcada. Se você clicar, perceba que vai sair a marcaçãozinha. Então clica de novo, ela volta. Eu deixo a opção que ele já exibe. Só clico e vou em pronto e ele começa a checar a configuração aqui e está tudo certo. Tudo que estiver sendo, tudo que for exibido com a marcaçãozinha vermelha, é importante dar uma atençãozinha, né, maior, porque senão ele não libera para iniciar a instalação, tá? Então aqui, internet, tá? Então no meu caso eu estou conectada via Wi-Fi, então o próprio sistema aqui, o próprio instalador já detectou, porém está desconectado. Então eu vou apenas conectar e clicar em pronto. Ele vai realizar aqui a verificação das fontes de instalação, tá? Então você aguarda esse processo finalizar. Após finalizar, ele vai mostrar aqui que a fonte de instalação, no meu caso, é o espelho mais próximo, né? O espelho são aqueles links que nós visualizamos na hora de baixar o CentOS, tá? E a seleção de programas. Então, confirme a seleção de programas. Eu utilizarei a opção servidor com GUI, tá? Mas você, que pode, no caso, que permite que você também selecione softwares adicionais para o ambiente, né? Nós temos as outras opções, como server, instalações mínimas, workstation, então tudo depende tudo varia de acordo com a sua necessidade. No meu caso, é um servidor integrado e fácil de gerenciar, com uma interface gráfica, então é para uma utilização simples
E se for necessário, eu posso ativar softwares adicionais para o ambiente. No nosso caso, nós vamos deixar apenas selecionado o servidor com GUI. Clique em pronto. Então, ele vai fazer a verificação novamente. Feito isso, será liberada a instalação, tá vendo? O iniciar instalação. Basta clicar nessa opção e aguardar todo o processo de instalação, que poderá levar alguns minutos. Então eu vou pausar um pouquinho o vídeo e volto assim que finalizar a instalação do CentOS. Finalizada a instalação, levou muito tempo, tá? Então não estranhem. Nós vamos clicar em reiniciar o sistema. Ele vai reiniciar. Aguarde o processo finalizar. Na minha tela, ele está exibindo aqui as duas opções para iniciar o CentOS, né? Então, a primeira opção já foi ativada. E aguarde aí a tela inicial do sistema aparecer. Nesta fase, ele vai pedir para vocês aceitarem a licença, tá? Então, licenciamento, informações sobre a licença. A licença não foi aceita, então basta clicar na opção. Então, nós temos aqui o contrato de licença. Só clicar em eu aceito o contrato de licença. Clicar em pronto. Opa, que ficou meio lentinho aqui. E a licença foi aceita, tá? E finaliza a configuração. Finalizada a instalação, nós vamos para a tela inicial do Linux. Então, nesse caso aqui, basta clicar no nome de usuário. Digite a senha que você criou durante o processo de instalação, tá? Então, vou digitar a minha senha e pressione o Enter ou clique em Entrar, tá? E aguarde a inicialização do sistema. Então, nós temos aqui a tela inicial, tá? A área de trabalho do nosso Linux, do nosso CentOS, né? Então, ele vai exibir a tela de boas-vindas. Então, selecione o idioma, no nosso caso, eu vou manter o português, né? Clique em próximo. O layout do teclado de vocês, então, português Brasil, próximo. Aqui, se você deseja ativar os serviços de localização geográfica, tá? No meu caso, eu vou deixar ativado. Se quiser conectar aqui as suas contas online, né? Google, Microsoft, eu vou ignorar, não vou conectar. E pronto, é só começar a utilizar o nosso CentOS. Então, esta é a área de trabalho, onde no canto, ali está exibindo aqui ajuda, vou só fechar, onde no canto superior esquerdo nós temos o menu atividades, tá? Nele você vai encontrar os aplicativos favoritos, né? Internet, o gerenciador de arquivos, programas, o terminal, que é bem utilizado também no Linux. Essa aqui é a nossa área de trabalho. Se você quiser alterar plano de fundo, basta clicar com o botão direito, bem parecido com o Windows. Alterar plano de fundo, né? Então ele vai abrir aí
o, o gerenciador. Então você pode escolher se você quer alterar plano de fundo, se você quer alterar a tela de bloqueio, tá? E ele vai exibir as opções. Você pode pegar aí imagens do seu computador, né? Ou outras imagens que estejam disponíveis aí, que foram disponibilizadas pelo próprio sistema. Então, a tela de bloqueio e o plano de fundo. Aqui nós temos mais algumas configurações, é interessantíssimo explorar, né? Wi-Fi, Bluetooth, aí você pode ir clicando e realizando as alterações aí de acordo com a sua necessidade. Caso deseje acessar o navegador, basta clicar no ícone correspondente e aguardar o carregamento total do programa, tá? Você pode também optar por instalar outros navegadores, como o Google Chrome, né? O sistema de navegação na internet pelo Linux, né, pelo CentOS, é igual ao Windows, tá? Então, caso surja essa dúvida, o mesmo processo, tá? Então, digito aí o site que gostaria de acessar e é tranquilo, tá? Posso realizar minhas pesquisas, buscar aí me informar, né? Ou tirar um momento de lazer, por exemplo, no YouTube. Então, o processo é basicamente o mesmo, ok? Eu vou fechar aqui. Agora nós iremos instalar o LibreOffice. Agora nós iremos instalar o LibreOffice, que é um pacote Office, né? Parecido com o Microsoft, com o da Microsoft, né? O Office da Microsoft, só que uma versão gratuita, né? Para isso nós iremos primeiramente baixar o pacote, tá? Então, abre o navegador. Em seguida, nós iremos digitar na barra de endereço. Está um pouco lentinho aqui. Estou com vários processos abertos, então ele fica um pouco lento. Então nós podemos digitar libreoffice.org. O meu já apareceu aqui. Então ele vai abrir a página inicial do LibreOffice, tá? Você pode clicar diretamente aqui em Download Now. Será redirecionado para a área de download. Aqui ele vai pedir qual é o sistema operacional. No nosso caso, ele já identificou, né? Opa. Ele já identificou o sistema, que é o Linux RPM, né? Mas aí clicando aqui vocês vão perceber que tem os outros sistemas disponíveis também, né? Para instalação. E clica em Download, tá? Clicou em Download, aguarda iniciar o download, demora alguns segundinhos. Então ele vai abrir aqui a opção para você escolher entre abrir com o aplicativo padrão, né, o arquivo com o aplicativo padrão, ou salvar o arquivo. No caso, basta dar OK e salvar, tá? Como eu já baixei, então eu não irei fazer o download de novo. Feito isso, nós iremos realizar a instalação utilizando o terminal. Então eu vou fechar o navegador,
atividades, terminal. Então, aqui no meu caso, eu já fiz o teste, tá? Então, aqui ele está utilizando o cifrão. Quando ele está utilizando o cifrão, ele não está em modo administrador do sistema. Então, antes de eu começar a instalar o pacote, eu vou mudar para o modo administrador. Para isso, é só clicar, é só digitar SU, pressiono o Enter e ele vai pedir a senha. E entrou no modo root, tá? Que é administrador. Então, perceba que o símbolo, ele muda. Então, ele passa do cifrão para o cerquilha, tá? Esse modo, ele não é recomendado em alguns casos. Se você estiver fazendo na sua casa, a nível de teste, aí não tem problema nenhum, tá? Tomar muito cuidado ao utilizar o modo administrador para não correr riscos, né? De dar algum problema aí no seu computador, acesso, que ele dá acesso ilimitado a todas as permissões ao computador, tá? Então, entrei como modo administrador. Após baixar o arquivo, eu vou acessar a pasta Downloads. Para acessar qualquer pasta, você digita CD, tá? E o nome da pasta. Pressiono o Enter. Então, perceba aqui que ele mudou para root Downloads. Posso listar os arquivos, tá? Que estão nessa pasta. Então, se eu digitar o comando ls, ele vai trazer o LibreOffice, tá? E o pacote aqui que nós baixamos do LibreOffice. Neste caso, se eu digitar ls-la, ele mostra no formatinho aqui de lista, que fica, acho que até mais interessante para enxergar, ok? Após realizar a listagem, né, do conteúdo da pasta Downloads, nós vamos extrair o pacote, né, o conteúdo do pacote LibreOffice, tá? Então, para extrair o pacote, né, o conteúdo do pacote, você vai digitar tar -xvf, tá? E para não perder tempo digitando tudo isso aqui, você pode selecionar, botão direito, copiar e vir aqui no próprio terminal, botão direito, colar. Feito isso, pressione o Enter, então ele começará a extrair o conteúdo do pacote, tá? Que pode levar aí um tempinho. Aqui foi extremamente rápido, mas pode levar um tempinho. Agora, para instalar o LibreOffice, você pode listar, entrar na pasta primeiro, né, da extraída do LibreOffice. Dentro de Downloads, para você ver a pasta, basta digitar então ls. Eu coloco LA, que fica mais fácil de enxergar. Então, ó, o pacote extraído, a pasta, né, que foi gerada na extração do pacote é essa aqui, tá? O pacote é esse e a pasta é essa aqui. Ela foi mostrada no início porque eu já tinha feito a extração, tá? Então, eu pausei o vídeo, excluí e fiz a extração de novo para mostrar para vocês como realizar esse processo. Então, vai ser o mesmo passo. Primeiro, eu vou acessar a pasta LibreOffice utilizando CD. Aí, aquela diquinha básica, seleciona o nome da pasta, copia. Opa. Bom, podia ter até colado mesmo de vez e apagar o finalzinho aqui da extensão. Pressiona Enter. Tinha alguma coisinha errada. Então, CD, botão direito, copiar, botão direito, colar. E ele acessou a pasta. Perceba que Downloads já não aparece mais e ele passou a exibir o nome da pasta que nós entramos, que nós acabamos de acessar, tá? Ao acessar a pasta,
Se você quiser listar o conteúdo da pasta ls la, desculpa, o mouse estava na frente, o comando é esse, tá? Só para relembrar. Então, ele vai mostrar o conteúdo da pasta, tá? Nós vamos acessar, neste momento, essa pastinha aqui, RPMS. Então, para acessar, novamente, cd, RPMS, pressiono o Enter. E olha lá, acessamos a pastinha também. O conteúdo a ser instalado da pasta, ou melhor, os arquivos de instalação do LibreOffice estará então nessa pastinha aqui, tá? Feito isso, então para iniciar a instalação, eu vou digitar o comando yum local install asterisco ponto rpm e pressiono o Enter. Então, ele vai iniciar o processo de instalação do nosso LibreOffice. Ele vai exibir algumas informações e vai pedir para você confirmar se você deseja realmente instalar esse pacote. Só pressionar esse, Enter, e iniciará o processo de instalação do LibreOffice. Aqui foi bem rapidinho, tá? Então, perfeito. Vou fechar aqui. E agora, nós vamos acessar o pacote. Então, perceba que ele não está nos favoritos aqui. Então, eu tenho que clicar em atividades, mostrar aplicativos e olha lá o LibreOffice, tá? Nós temos aqui o LibreOffice 7.2 Writer, que se assemelha aí ao Word, né? Então, eu posso clicar nele, ele vai abrir o programa. Olha lá, ele é extremamente parecido com o Word, né? Então, para quem está habituado, não é tão difícil assim a utilização, tá? Nós temos aqui a nossa área de trabalho, né, do documento, barrinha de menus, as barrinhas de ferramenta, a barrinha de formatação de texto, né? Então, a utilização, ela é simples. Posso digitar meu texto, processo para alteração é o mesmo, tá? Então, seleciono, posso escolher aqui a fonte, vou pegar uma fonte bem bonitinha aqui. Ou pelo menos para dar uma diferenciada, né? Aumentar o tamanho. Inserir o negrito, né? Depende da fonte, ele já é, no caso, negrito aqui, então ele não deu muita diferença. Itálico, sublinhado, tá? O taxado. Então, nós temos o comando sobrescrito, né? Que faz que dá aquele efeitozinho dois elevado ao quadrado. Então, se eu precisar digitar, digito 22, seleciono o segundo 2, pressiono o taxado, o sobrescrito, e ele vai dar o efeitozinho para nós. Se eu quiser fazer, por exemplo, H2O, então H2O, seleciono 2 e tenho aqui o subscrito, né? Então, bem tranquila a utilização. Aqui eu posso alterar a cor da fonte, inserir aqui o efeito de marca-texto, tá? Posso digitar um texto maior, né?
e fazer algumas alterações. Esse texto aqui, ele foi gerado no site Lorem Ipsum, para quem não conhece. Se você digitar no Google essas duas palavrinhas, ele já mostra um site que gera textos automáticos, então automaticamente para vocês poderem utilizar como exemplo, tá? Então eu peguei aqui um pedaço de um texto, então para poder fazer as alterações, alinhamento, né? Inserir marcadores, numeradores. Posso remover aqui o marcador, aumentar recuo do texto, tá vendo aqui na barra na régua, né? Posso diminuir recuo, tá? Então a utilização ela é basicamente a mesma é muito parecida com o Word tradicional da Microsoft, ok? Que eu posso salvar o meu texto, posso exportar, né, para PDF, abrir um documento, criar um documento em branco, né? Então é bem interessante explorar. Se você já tem uma noção de Word, então do Word da Microsoft, então não vai ter problema nenhum em se adaptar com o LibreOffice. Aqui nós temos também o Calc, tá? Que é o programa que vai simular aí o Excel, né? O Excel da Microsoft. Então é a nossa planilha, né? O processo de utilização é o mesmo, tá? Então posso criar as tabelas tranquilamente. Fazer o preenchimento e as alterações necessárias na tabela. Posso realizar também cálculos, né? Então, igual a primeira célula mais a segunda célula. Então, ele vai dar o resultado do cálculo, é bem tranquilo. Então, as fórmulas utilizadas são bem parecidas com as do Excel, né? Se não forem iguais, eu não domino o LibreOffice, mas eu acredito que dá para se virar bem, né? Utilizando o programa, quem tem noção de Excel, né? Então, dá para inserir coluna, dá para inserir linhas, né? Então, o sistema de trabalho é o mesmo, tá? Então, é bem tranquilo. E caso deseje desinstalar o LibreOffice, então o processo é o seguinte. Vou colocar aqui como administrador. Então, você vai desinstalar o pacote, tá? Então, i1 remove LibreOffice ponto 7.2.x86 underline 64. Então, para desinstalar, digitou o comando, ele vai questionar se é isso que você deseja, né? Sim, pressiona o Enter e o pacote será desinstalado. Para desinstalar no CentOS, então vai ser sempre o comando i1 remove, tá? E o nome do pacote, vou colocar entre aspas aqui, e o nome do pacote que você instalou. Ok? E é isso, gente. Obrigada pela paciência aí durante todo esse processo. É um processo um pouquinho longo, tá? Houve momentos que eu pausei, porque senão estaríamos há mais de 1 hora realizando o trabalho, a gravação. Então eu pausei alguns momentos, mas leva um pouquinho de tempo realmente para fazer todo esse processo, tá? Vou fechar aqui o terminal. E para sair,
Para desligar aí a sua máquina, nós vamos aqui no esse botãozinho que eu falo que é o ligado ou desligado, né? Para mim representa o desligado, a bolinha, e o tracinho no meio, o 1, então ligado ou desligado. Vou clicar nele e ele vai perguntar, o sistema será desligado automaticamente, ele vai informar, na verdade, em 60 segundos, só pedir para desligar e aguardar a finalização do processo.